Vamos conversar agora sobre como se faz filosofia. Responder essa pergunta vai nos ajudar a entender melhor o que é filosofia. Vamos fazer uma tentativa de responder essa questão e assim entender mais o que é filosofia, como se filosofa, o que é filosofar. Ao se perguntar como se faz alguma coisa, estamos perguntando pelo método, o jeito de fazer, as etapas que são cumpridas, aquilo que deve ser feito antes, aquilo que vem depois, quais são as práticas que nós devemos fazer para chegar a um determinado resultado. No nosso caso, a pergunta é pelo método filosófico, como a filosofia trabalha. E a gente vai perceber, como também em diversas outras áreas, que não vai ser possível falar de um único método filosófico, mas que existe, na verdade, uma gama de métodos filosóficos, de maneiras de se fazer filosofia. Quando damos uma olhada na história da filosofia, nós vemos que na antiguidade os pensadores realizavam o filosofar de determinado modo, e mesmo de um pensador para o outro isso variava. Assim como na Idade Média também. Os temas, alguns temas se repetiam, alguns temas eram novos, pensadores de escolas diferentes pensavam de maneiras diferentes. Na modernidade a mesma coisa. Muitas vezes esses períodos, né, são marcados, como por exemplo o final da Idade Média para o início da modernidade, justamente pela quebra de algumas de algumas ideias que caracterizavam o método anterior. Então surge um novo método, um jeito diferente de fazer filosofia. A gente tem períodos novos e no período contemporâneo é a mesma coisa. Então existem várias maneiras diferentes. Mas, como nós estamos tentando responder a pergunta como se faz filosofia, e, lógico, qualquer resposta, na verdade, vai ser uma simplificação, a gente vai tentar simplificar as coisas aqui também. Então, vamos tentar pensar nos métodos filosóficos da antiguidade, na Idade Média, na modernidade, na contemporaneidade. Será que não dá para extrair alguma coisa que seja comum, alguma noção, algum jeito de fazer que seja igual para todos? A gente vai tentar reunir todas essas maneiras diferentes numa categoria só. E vamos dizer que o método filosófico é um método dialético. E o que significa isso? Significa que, de um lado, nós temos uma afirmação, um princípio, uma tese, nós vamos chamar de razão A, e do outro lado nós temos a negação dessa ideia, uma razão não A. E pode ser qualquer conteúdo, desde de questões metafísicas e religiosas até questões éticas, questões que passam pela moral, questões que passam pela ciência, etc. Os mais diversos assuntos. Nós vamos ter a razão A como uma afirmação e a razão não A como uma negação. Dialética de dois logos, né? Duas razões, duas maneiras de pensar, duas maneiras de entender a realidade. Para ilustrar isso da maneira mais clara, nós escolhemos uma metáfora, né? Uma ilustração. E a ilustração que a gente escolheu foi um jogo de xadrez. Seria então a razão A, um lado do tabuleiro, e a razão não A, o outro lado do tabuleiro. É claro que esse exemplo não é perfeito, tem vários buracos e várias lacunas nesse exemplo, mas é só para ilustrar e para tentar deixar mais claro. Significa que duas razões vão entrar no embate. No caso da filosofia, e muitas vezes quando a gente está jogando xadrez também, a questão principal não é quem vai ganhar, mas é aquilo que acontece durante o processo, aquilo que nós aprendemos durante a partida, aquilo que vai nos trazer novas ideias para a próxima partida. Porque a gente sabe também que o xadrez não acaba nunca. Né? Não tem um vitorioso como na dama, né? Você come todas as peças do adversário. Você não come todas as peças do adversário no xadrez, a gente monta novamente o tabuleiro e começa de novo. Então vamos tentar continuar com essa metáfora. Dentre as peças que são usadas para jogar, vamos dizer que os peões e as torres são os exemplos e os contra-exemplos que nós usamos na hora de fazer a argumentação. É aquilo que a gente usa para ilustrar, para citar como, olha, nesse caso funciona desse jeito, ou nesse caso não funciona desse jeito. Outra peça, os cavalos. A escolha dessas peças ela é aleatória, só para ilustrar os elementos diferentes que compõem a dialética, que compõe esse método filosófico. Então, no caso dos cavalos, vamos ter as afirmações e as perguntas. Aquilo que eu afirmo, aquilo que eu pergunto. Os bispos vão ser os argumentos e os contra-argumentos, né? Os porquês, as justificativas, as razões. Eu estou afirmando isso por causa disso, 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 daquilo outro.
eu não estou afirmando aquilo por causa disso, disso, disso. Então a gente tem argumentos e contra-argumentos. A rainha, essa peça versátil, vai ser a tese central, aquele princípio, aquela afirmação da qual o filósofo, pelo menos naquele momento, não abre mão e ela é a base de todas as outras. E, finalmente, como a gente já havia dito antes, que a filosofia trabalha com problemas, o rei, a peça mais importante, a peça que não vai morrer nunca no jogo, é o problema central, aquela questão que está no cerne da discussão filosófica. Daqui a pouco, na atividade, a gente vai ter um exemplo para deixar isso mais claro. Então, a maneira como os jogadores mexem as peças, posicionam as peças no tabuleiro, enfrentam os exemplos e os contra-exemplos daquela razão que é contrária à sua, nós vamos dizer que essas estratégias, esses movimentos, são as cadeias de raciocínio do filósofo. A maneira como ele ordena as peças, a maneira como ele articula as afirmações com a tese central, os exemplos, com os argumentos, etc. E cada jogador, ou cada filósofo, vai fazer isso de uma forma diferente. Uma diferença que a gente pode já apontar aqui é que esse jogo de razão A contra razão não A não acontece ao vivo. Muitas vezes a gente discute com filósofos que já morreram aí há 1000 anos, 2000 anos. Então, é um jogo à distância, tanto no espaço quanto no tempo, muitas vezes. A filosofia ela vai continuar, às vezes, discutindo problemas, discutindo questões de pessoas que fizeram essas propostas há 200, 300 anos, já não estão vivas mais. Né? Por isso que esse paralelo, essa metáfora com o jogo de xadrez tem certos limites, mas ajuda a entender um pouco o funcionamento da dialética. Os temas, né, os assuntos, sobre o que vai se perguntar, sobre o que essa tese central é de que assunto? É metafísica? É filosofia da ciência? É ética? É estética? Assim por diante? São os temas. Então, um determinado texto filosófico costuma tratar de um tema, ou no máximo dois. Então, teoria do conhecimento, ou lógica, etc. Então, é a maneira como todo esse conjunto funciona e sobre o que vai ser serão os temas. E quando nós juntamos os temas com filósofos que trabalham de maneira mais ou menos parecida, sobre as mesmas questões, os mesmos problemas, nós temos os movimentos e as escolas filosóficas. Na Antiguidade, Idade Média, Modernidade, Contemporaneidade, a gente teve vários movimentos e escolas filosóficas que agrupam pessoas que, se não pensam de maneira igual, porque não tem filosofia, mas se deparam com os mesmos problemas, com as mesmas questões. Então, isso seria o método dialético, a contraposição de duas razões, mais ou menos do mesmo jeito que duas pessoas se confrontam dentro de um tabuleiro de xadrez. Acabou a partida, monta as peças de novo, começa outra vez e, como o rei não morre no xadrez, as perguntas não morrem nunca. Então, perguntas que são feitas desde 500 a.C. até hoje ainda são feitas. As perguntas permanecem. A maneira como nós vamos lidar com essas perguntas, isso vai variar. Vamos ter avanços, vamos ter estratégias que são mais legais, outras que não são tanto, são efetivas, não são, que são resgatadas e tal, mas o problema central permanece. Nossa proposta de atividade, então, que vai também servir para ajudar a ilustrar, é que vocês façam o seguinte, podem dar pausa no vídeo no momento que vocês quiserem, tá? Eu vou ilustrar algumas peças aqui e vocês vão dar um exemplo no final que confirme essa tese que está sendo defendida. Então, nós temos o problema central aqui. Nesse caso, o problema central é o seguinte, essa pergunta. Qual seria a origem do nosso conhecimento sobre o mundo? Da onde vem o nosso conhecimento sobre o mundo? Esse é o problema central, é o rei aqui, desse nosso jogo. A tese central, a rainha, né, do nosso jogo, seria que a fonte do conhecimento é aquilo que nós experimentamos através dos nossos sentidos, né, pelo olfato, pela visão, pelo tato, paladar, etc. Vamos ter os argumentos, né, os nossos bispos, a ideia de que o nosso contato com o mundo se dá pelos sentidos. São eles que nos trazem as informações sobre o mundo que está à nossa volta. E, por fim, os cavalos, né, as questões. Como os sentidos produzem as ideias? Como que a experiência ela se transforma em conhecimento intelectual? E agora cabe a você completar esse jogo de xadrez com os peões e as torres, dando exemplos que vão ilustrar essa ideia de que o conhecimento vem dos sentidos. Espero que tenha sido bacana, que vocês tenham gostado. Se quiserem, se inscrevam no nosso canal para receber atualizações e até a próxima. Abraço.